Senhoras e senhores parlamentares, imprensa, principalmente o povo brasileiro que nos acompanha. Eu começo como homem de fé. Deus ama o órfão, Deus ama a viúva, Deus ama o idoso, Deus ama o Brasil. E quando colocamos os mais frágeis no centro das decisões, estamos do lado certo da história. Esta CPMI não nasceu fácil. Desde o primeiro momento houve disputa pelo comando. Houve tentativa de direcionar a presidência, houve articulações claras para que a investigação tivesse outro rumo. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, o que muitos dizem e muitas pessoas não entendem. Foi pela coragem de parlamentares que enfrentaram pressão e não se dobraram que esta CPMI tomou um caminho diferente. Foi assim que eu fui eleito presidente, foi assim que o deputado Alfredo Gaspar foi escolhido relator, e não foi por acaso, foi por compromisso com o país e com os brasileiros. Desde o primeiro dia sabíamos que seria uma luta diária, uma luta permanente, uma luta para impedir que o silêncio encobrisse a verdade, uma luta para trazer luz onde muitos preferem manter sombra. E desde o primeiro momento, eu conduzi esta CPMI com extremo cuidado, com diálogo, com responsabilidade, com equilíbrio. Eu poderia ter presidido com soberba, poderia ter escolhido o lado político, poderia ter transformado tudo em confronto. Mas não foi essa a minha escolha. A escolha foi ouvir o governo, ouvir a oposição, ouvir os independentes, mas, acima de tudo, ouvir o grito de quem não tem voz aqui dentro. Ouvir o socorro dos aposentados, ouvir a angústia das viúvas, ouvir a dor dos órfãos. Eu não quis ser presidente de um bloco, eu quis ser presidente pela responsabilidade com o país. O que estamos investigando aqui não é um detalhe administrativo, não é erro técnico. Estamos diante de um dos maiores ataques já registrados contra aqueles que mais precisam da proteção do Estado. Aposentados, viúvas, órfãos, pessoas que trabalharam a vida inteira acreditando que no final teriam segurança e tiveram descontos indevidos, tiveram dinheiro retirado, tiveram a sua dignidade ferida. Isso não é política, isso é injustiça. E injustiça contra idoso é uma afronta moral a todo o Brasil. Hoje tentaram derrubar a pauta. Tentaram esvaziar a investigação e, quem sabe, acreditavam que matariam definitivamente essa comissão parlamentar mista de inquérito. Vieram com a estratégia de votar tudo em bloco para impedir o avanço dos requerimentos. Foi solicitada verificação nominal. O painel marcou 31 parlamentares. E aqui é preciso falar com absoluta clareza. O regimento interno do Senado é explícito. Artigo 293, inciso 1, determina que, em votação simbólica, permanecem sentados os que aprovam e levantam-se os que rejeitam. O inciso 5 determina que, procedida a verificação nominal e constatada a existência de número, não será permitida nova verificação antes de 1 hora. Houve verificação nominal. O quórum aferido, 31. Esse é o quórum oficialmente registrado. Não existe quórum por fotografia, não existe quórum por narrativa, não existe quórum por interpretação posterior. Com 31 parlamentares, eram necessários 16 votos contrários para rejeitar a pauta. Aqueles que usaram do regimento se esqueceram possivelmente de estudá-lo até o final. Eu contei em voz alta, contei 2 vezes. Não havia número suficiente. Mesmo que se alegue a existência de 14 parlamentares em pé, o que não havia acontecido no momento em que fiz a leitura, ainda assim não se alcança os 16. Portanto, a rejeição à pauta de hoje não foi aprovada. O resultado proclamado seguiu estritamente o regimento. E eu sou um homem em que, quando decido, eu não retrocedo, nem um passo atrás. Mas há algo maior que a técnica. A palavra nos ensina, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os que praticam o mal ficam apavorados. Eu vou repetir, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os que praticam o mal ficam apavorados. Provérbios 21:15. E é exatamente isso o que assistimos aqui logo depois do resultado. Os aposentados começaram a ter esperança, as viúvas começaram a acreditar, os órfãos começaram a confiar novamente. Mas aqueles que sabem o que fizeram começaram a se inquietar.
E nós não nos moveremos pelo medo de quem deve explicações. Nos moveremos pela responsabilidade de entregar ao país justiça. Eu não estou aqui para blindar ninguém, nem filho de presidente, nem aliado, nem banqueiro, nem assessor, nem parlamentar. A CPMI não escolhe sobrenome, a CPMI escolhe fatos. Se estiver citado, será investigado. Se for inocente, será declarado inocente. Se houver responsabilidade, ela será apontada no relatório. Esta é uma luta diária, senhores, contra a pressão, contra a narrativa, contra tentativas de enfraquecer a investigação. Mas cada passo que damos é dado com responsabilidade, com base no regimento e com compromisso com a verdade. A luz sempre vence a escuridão. Eu quero aqui fazer um registro importante. Parabenizar o relator, deputado Alfredo Gaspar, pelo brilhante trabalho que vem realizando, meu irmão. Parabéns. Um trabalho técnico, sério, corajoso e comprometido com a verdade. O Brasil reconhece a sua disposição e Alagoas saberá lhe retribuir toda essa fidelidade ao voto que o senhor recebeu. Desde o início, ele assumiu essa missão com responsabilidade, enfrentando pressões, enfrentando narrativas e mantendo o foco naquilo que realmente importa, os aposentados, as viúvas e os órfãos do Brasil. A relatoria não tem sido instrumento político, tem sido instrumento de investigação. E eu registro também a confiança que o relator depositou nessa presidência. Nós trabalhamos em sintonia, com respeito institucional, com diálogo permanente e com um único objetivo, senhores, entregar ao Brasil um relatório sério, consistente e à altura da gravidade dos fatos. Essa unidade entre presidência e relatoria não é acordo político, é compromisso com o povo brasileiro. Eu reafirmo com serenidade e firmeza, não haverá blindagem nesta CPMI. Não haverá acordo para proteger quem desviou dinheiro de aposentado. Não haverá recuo. Haverá investigação, haverá relatório, haverá verdade. Eu conduzirei essa CPMI com equilíbrio, com diálogo, com responsabilidade até o fim, mas com firmeza inegociável na defesa dos aposentados, das viúvas e dos órfãos brasileiros. Porque quando Deus está à frente, quando os mais frágeis são prioridade e quando a verdade é compromisso, nenhuma pressão é maior do que a justiça. E essa CPMI, senhores, vai até o fim, contra tudo aquilo que muitos acreditaram e tentaram nos impedir. Com fé, com coragem, com responsabilidade e com o Brasil em primeiro lugar, nós venceremos pela justiça em nome do povo brasileiro. Muito obrigado, senhores. Agradeço. Nada mais havendo a tratar.